Não, o Palmeiras está de olho, também não tem a ideia de dar grana para o Flamengo agora, porque sabe que se o Gabigol ficar ali encostado, ele tem mais 6 meses, ele pode assinar contrato com alguém e a partir de janeiro representaria esse time, no caso se fosse o Palmeiras. Então a ideia do Palmeiras no momento é não gastar dinheiro, não oferecer dinheiro no momento para o Flamengo, é esperar e ver se com o tempo o Flamengo vai olhar e falar, bom, já assinou aqui, vamos ter que pagar seu salário por mais 6 meses e vamos ver o que vai dar. Então vai com Deus e tchau. O Palmeiras sabe que é muito difícil, eu também concordo com o Mauro nessa análise, porque a estratégia do Palmeiras de esperar o tempo fazer o Flamengo desistir, o Flamengo vai olhar e falar, meu amigo, é pro Palmeiras, entre te liberar pro Palmeiras agora para não pagar seu salário, que já tá na folha, já tá contabilizado, e te fazer ficar aqui esperando 6 meses, espera 6 meses. Eu vejo o Flamengo fazendo isso. Mas assim, ao mesmo tempo ele pode olhar e falar, vou economizar aqui 12, 15 milhões de reais, putz, eu posso usar esse dinheiro aqui. Eu acho difícil o Flamengo querer economizar, né? Mas, em geral, se o cara colocar na ponta do lápis, pode ser uma possibilidade, mas é difícil. O Palmeiras vai esperar. Vai falar, não quero pagar nada agora, não quero pôr jogador, não tem nada. Já conversou com um empresário de jogador, já sabe o que o jogador já sabe o que o Palmeiras pode oferecer, 4 ou 5 anos de contrato, salário e tal. Não tem nada acertado, não tem nada assinado, não tem pré-contrato, não tem nada. Porque se tivesse pré-contrato, a gente estaria falando agora aqui que obrigatoriamente o Gabigol vai ser jogador do Palmeiras em janeiro. Não tem isso. O que tem é o Palmeiras olhando, falando, olha, eu te quero, vem jogar aqui, te ofereço tanto. E o Gabigol falando, pode ser, vamos ver, vamos ver. E aí é isso que o Mauro falou, vai ter que ver como o Flamengo vai lidar com essa questão de ter um jogador que vai assinar com outro time e esperar 6 meses. Danilo, mas o cara que pôs a camisa do Corinthians, a torcida do Palmeiras vai receber bem, não? Sabe o que eu acho, Juca? Eu acho que no primeiro gol com a Muqueta, assim, tá até a mancha verde com a Muqueta junto. Eu também acho isso. Eu acho que é o único O problema clube é se ele brasileiro, é o único clube brasileiro que pode recebê-lo e ele dá certo. Em todos os demais ele vai bagunçar, ele vai mandar no time. No Palmeiras, se o Abel quer, é para enquadrar e vai ser bem Mas sucedido. o que é enquadrar o Gabriel? O que é enquadrar? Ele treina, ele não falta aos jogos. O problema dele é que ele fora de campo, ele fala o que ele quer, Juca. Ele faz o que ele quer. Eu, sinceramente, eu acho que cria-se uma ideia de que o Abel Ferreira consegue colocar todo mundo na linha. Ele é um cara indomável. O Guardiola não conseguiu controlar o Ibrahimovic. Se o Gabriel fizer gols e começar a ficar em alta no Palmeiras, é o Gabigol, é o Gabriel, ali o Gabi. Ele é o mesmo. Eu acho que, sinceramente, o Palmeiras está tentando entrar numa aventura de uma contratação caríssima, e pouco se fala do seguinte: o cara não consegue jogar bola com diferentes técnicos. E é um jogador que precisa de um time que jogue de maneira bem específica. Ele não é um cara de velocidade, ele não ganha jogadas pelo alto, não cabeceia, ele não chuta com o pé direito. Os predicados dele passam muito por um tipo de muita troca de passe, inversão de jogada, aquela movimentação que ele faz da ponta para o centro para bater para o gol. Ele tem várias qualidades. Mas o Palmeiras tem que ter um formato, modelo de jogo muito adequado para ele render. E ele não tem conseguido jogar nada, ele tropeça na bola, ele não chuta a bola no gol. Eu acho incrível que muito se fala sobre o Gabriel como se a gente tivesse 2019, 20, 21, 22. Estamos indo para 25, já se fala dele em 25. E ele não consegue jogar futebol há 20 meses, desde que o Flamengo ganhou a Libertadores. Ele não consegue jogar. E ele tenta, hein? Voltou mais cedo das férias, emagreceu, treinou. Então, assim, eu acho que é muita... Fica assim, uma coisa muito inacreditável. O Abel vai dar um jeito. O que é enquadrar o cara? O cara treina. Ele não falta treino, ele não falta o jogo. Agora, ele vai lá e de repente não quer fazer o exame da maneira que tem que fazer. Ele se machuca, ele bota a culpa no gramado, diz que vai embora no meio do jogo. Alguém acha que porque ele vai olhar, vai ter medo do Abel? Vocês acham mesmo que ele vai ter medo do Abel? Não tem medo de ninguém, cara. Não é se isso. estiver em alta, tem medo de ninguém. Sinceramente, eu acho que ele é enquadrável, diria o outro. Eu não acho que eu não acho que passe só pelo comportamento fora de campo, não. Eu vejo no Gabigol, eu não acho que ele tenta, não. Para mim, olhando o que está acontecendo com a carreira dele, a minha conclusão é que depois de não ter ido para a Copa, ele largou. E muito jogador larga. O Alex, né? O nosso Alex, né? Que foi ídolo do Cruzeiro, do Palmeiras, depois foi para a Turquia, está treinando na Turquia. Ele dá um depoimento muito impressionante
sobre a exclusão dele da Copa de 2002, né? Quando ele faz um ano todo para ser convocado, e na hora H o Filipão corta, não coloca, ele pensou em largar. Largar, quer dizer, ele não tinha mais estímulo esportivo. E aí demorou um ano até ir ao Cruzeiro, o Luxemburgo resgatar, transformá-lo no cara do Cruzeiro. Não é uma questão de... A minha impressão é que depois da Copa, e ele não precisou, ele se adaptou a um esquema do Flamengo campeão da Libertadores, do Dorival, para o time jogar em conjunto. Ele voltava marcando lateral. Ele fez um ano muito bom, inclusive solidário. Não foi um ano egocêntrico. Mas aí eu acho que ele fez aquele ano pensando na Copa. Quando vai para a Copa, o Pedro ele não vai, ele largou. E ele não retomou. Em termos... E para mim, aí fazendo uma outra associação, pode acontecer com ele nesse segundo semestre, comparando a questão do Rames Rodrigues. Onde eu quero chegar? O Gabigol tem contrato com o Flamengo de mais 6 meses. O Rames Rodrigues ainda tem mais contrato de 6 meses com o São Paulo. Os caras não sabem mais jogar futebol. O Rames já está mostrando, né, na Colômbia, que é uma questão de querer, de se envolver. Aí chega no mata-mata de Libertadores. O São Paulo não tem um cara... A galera vai querer... A galera do São Paulo. Imagina a galera do Flamengo, que já viu o Gabigol fazer tudo o que quis. Se o Flamengo não tiver uma dificuldade, ele ainda for jogador do Flamengo. Essa é a questão. Porque ele não tem um impeditivo físico. A questão dele, evidentemente, é emocional. De largar, desfocar. Então, tem uma questão aí que é assim, eu vou ter um jogador... Porque não relacioná-lo partida após partida com o time ganhando é simples. Não relacioná-lo com o time com problemas é difícil. Se até para o São Paulo é difícil, com o Rames Rodrigues é um cara imaginário no São Paulo, imagine o Flamengo para o Gabigol. Então é uma situação assim, o Palmeiras está na dele mesmo. Qualquer time que queira o Gabigol está na dele. Ninguém vai gastar dinheiro no Gabigol agora. Espera 6 meses. Mas para o Flamengo ter o Gabigol sob contrato, treinando ali, sem poder utilizá-lo, pode se tornar um problema, sim, se o time não continuar vencendo partida após partida. Então essa é uma questão que ela pode voltar a aparecer a qualquer momento. Quando tivermos as Copas concorrendo com o Campeonato Brasileiro, e eventualmente o Tite tem que fazer uma escolha como ele fez contra o Atlético, que é começar com o Carlinhos e não com o Pedro. O Carlinhos, conseguiu fazer um gol, viveu um drama pessoal, morreu a mãe, então caramba, mas o Carlinhos é o Carlinhos, o Gabigol é o Gabigol. Então, esses caras, o cara sob contrato, treinando, ainda pertencendo ao clube, ele é um cara que poderia ser útil desde que conseguir. Não é enquadrar, não sei se eu estou me fazendo claro, não é enquadrar, você tem que chegar às 7 da manhã, é mobilizar, né? E, de fato, o Gabigol, a carreira dele mostra, ele mobilizado, ele é um leão, ele desfocado, ele não serve. Mas ele continua sabendo jogar futebol. Ele não teve nenhuma lesão que eu tenho muitas dúvidas se ele consegue jogar esse futebol. As oportunidades foram várias. Ano passado ele estava acomodado. Ele estava acomodado. Esse ano ele voltou antes das férias, né? Ele treinou, ele emagreceu. Gente, ele não consegue jogar. É um negócio, é uma coisa que é inexplicável. Mas ele tenta. Ele entra nos jogos, ele tem tentado. Ele corre, ele tenta, ele não consegue jogar. É uma coisa estranha, não sei se é um ocaso precoce, o que acontece, é uma coisa temporária, é misterioso, porque no ano passado ele estava mesmo acomodado. Mas esse ano ele tem tentado, mas ele não consegue, só ver o jogo, ele não consegue dar sequência a uma jogada, ele raramente consegue uma finalização. Agora contra o Juventude, foi Juventude? Teve um jogo recente que ele fez uma finalização, foi um momento raro, que ele conseguiu chutar a bola no gol adversário. Agora ele está lá à disposição. Agora, ultimamente, a entrada dele em campo nada tem acrescentado. O único momento dele de alguma glória foi marcar o histórico 6º gol contra o Vasco. O jogo estava resolvido. Foi histórico porque tornou aquela goleada na maior goleada do clássico. Mas o jogo estava mais do que resolvido. E foi um gol simples. Ele só teve que empurrar para o gol, para a meta vazia. Ele estava ali bem colocado, só empurrou. Não teve grande trabalho. Há muito tempo ele não consegue. Ele está competindo com o Neymar.
Qual foi a última vez que o Gabigol fez um grande jogo? A gente vai ficar lembrando, deve ser a mesma época do Neymar. As semelhanças são muito grandes em alguns aspectos, né? É verdade, são mesmo. Ó, eu tô, como todo mundo sabe aqui, né? Eu tô de relações cortadas com o Mauro, mas não queria deixar de ressaltar a história do Paquetá, porque tá uma loucura, não? Porque o Paquetá, porque vai voltar, porque agora o Paquetá vem e o Mauro, pum, colocou as coisas no seu devido lugar. É muito difícil, é uma cortina do fumaça e tudo mais. Situação ruim do Paquetá, ó, Trajano. Bom, voltei, porque eu estava de observador aqui. Né? Estava quase votando na enquete. Aliás, você podia dar o resultado da enquete antes de qualquer coisa, só para eu... Vou dar o resultado. O Juca provocou e quebrou a cara. Ó. Qual foi o gol mais bonito da rodada do Brasileiro? Ayrton Lucas, 43%. Estevão, 30%. Ferreirinha, 12%. Garro, 15%. E 5 mil likes, hein? Estamos aí remando para chegar em 7 mil. Diga lá, Trajano. O Paquetá, o Mauro já falou tudo. Não vou falar do Paquetá. O Mauro já explicou tintim por tintim. Então é uma repetição. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar a pauta. Por isso que nós estamos com 5 mil, não estamos com 10 mil. Me faça uma outra pergunta, então, em vez de Paquetá, que já foi dito aqui no programa. Vou fazer outra pergunta. O Zubeldia está passando os limites? Nós estamos com 15 mil. 15 mil. 15 mil aparelhos simultâneos sintonizados. Posse de bola sempre é a maior audiência do UOL disparado. Assim, é muito disparado na frente. Mas é o Fernando que controla isso, gente. Vocês vão chegar à conclusão que o Fernando, que é o verdadeiro editor do programa, não é o Rubens, é o Fernando. Ele, sabe, ele fica falando assim pro âncora e tal, fala isso, fala aquilo, provoca aquilo. Ele mandou você falar pro âncora agora. Me faça outra pergunta, que essa do Paquetá eu não vou responder. Que pergunta mas é verdade, se o Mauro já falou do Paquetá, por que mas eu fiz, responde, eu fiz. Falei do Zubeldia. O Zubeldia eu já falei também, mas eu acho... Na abertura falou disso, na abertura ele disse. Do América, então. O Juca tá impossível hoje. O Juca tá impossível hoje. Bom, chance aqui para chutar a bola. Eu já falei disso. Tá virando folclore, tá virando rotina, tá virando hábito. Sabe? E eu defendi a tese no início do programa que o técnico de futebol não só treina a equipe taticamente, tecnicamente, conversa com jogadores, arma o time, estuda o adversário. É um trabalho árduo. Mas uma das funções do técnico de futebol é ficar na beira do campo, dando ali, instruindo os jogadores, vai para lá, vem para lá, sem exagero. Tem muito técnico que faz pirotecnia só para se exibir e está falando sua besteira, não está resolvendo nada. O jogador nem ouve, com aquele barulho todo do estádio. Mas uma das funções é estar ali, ir para o vestiário. Eu não sei quando você é suspenso, quando você é expulso, se você tem acesso ao vestiário no intervalo do jogo. Não sei. Não deveria. Não deveria nem estar no estádio. Antigamente era assim. Não pode. Não pode, né? Então ele prejudica o time. Tá vendo? Ele já chegou, o São Paulo já sabia disso. Essa fama ele carrega com ele. E tem aquela coisa que eu acho que começou com o Abel, que é uma característica deles, de usar não só o próprio, mas usar também um braço direito ou um braço esquerdo. Um xinga o juiz, volta. O outro, aí o assistente vai lá e xinga. E, de repente, já teve jogo aí, eu acho que foi do Abel, que os 3 estavam suspensos. Isso é uma prática. O mais engraçado foi a entrevista dele, que ele falou que falta tempero para os juízes, né? E que os juízes nunca jogaram futebol. Ele disse, Céspede. E aí ele disse que qual é o problema, né, de ele invadir o campo 1 metro, né, 2 vezes. Quer dizer, é um negócio de maluco. Aí eu ficava vendo a entrevista e me perguntando, fazendo a sua pergunta, qual será a hora de mandar o Zubeldia embora? Porque não é possível que esse cara também seja recorrentemente suspenso. Agora, tirando ele da beira do campo, que ele é sempre tirado, falando para o São Paulo do campo, o São Paulo está chegando lá. É isso. Está chegando lá. Foi um jogo meio esquisito. Na verdade, foi um jogo meio esquisito. Com expulsão de goleiro, sei lá o quê. Mas se você olhar na tabela... se você olhar na tabela, o São Paulo está encostando. Para a alegria de alguns companheiros nossos, né? Sim, eu não sei que brincadeira que foi feita no programa anterior ao nosso, com o nosso âncora, que alavancou o negócio, foi um sucesso total. Porque o São Paulo agora lota o Morumbi, São Paulo está chegando lá, né?
É o novo São Paulo, mesmo com o Zubeldia fazendo essa palhaçada toda. Me dá a sensação até que ele quer chamar holofote para ele. Não sei se já é personalidade. É um pouco de personalidade dele, sim. Mas ele também gosta de aparecer de alguma forma. Não é possível. Não é possível. Ele, assistente e tal. Falar em lotar. Danilo. Falar em lotar, deixa eu fazer um registro que eu acho que é importante. 40 mil torcedores do Fluminense ontem no Maracanã. Mais do que os 38 que estavam em Itaquera. Isso dá uma medida de que a torcida do Fluminense está disposta a abraçar o time e tirá-lo do fundo do poço. Não, mas aí o Mauro pode até responder essa questão que você falou aí. Quando o Fluminense, Mauro, foi para a série, caiu 2 vezes, né? Ele chegou para a série C, não foi isso? Foi. Não havia aquela uma presença, que os jogos eram de manhã, sim, inclusive. Sim, lotava. Tinha muito jogo de graça. A torcida do Fluminense não comparecia em massa naquela época? Isso aconteceu também em 2009, naquela arrancada. Aconteceu, exatamente. Em grande parte foi com muito apoio da torcida, né? O Fluminense está jogando para 20 mil pessoas. Aí ontem houve essa mobilização, novo técnico e tudo mais. Aliás, todos os jogos do Fluminense no Maracanã, o de ontem talvez não tenha dado prejuízo com esse público, tem que ver quando saiu o borderô, mas todos deram prejuízo, exceto o jogo com o Vasco, que deu 45 mil reais, que é quase nada, né? Custo de concentração e tal, e com o Flamengo, mas por causa da torcida do Flamengo, que era a maioria absoluta no estádio, deu aí R$1 milhão. Mas todos os jogos do Fluminense têm dado prejuízo no Maracanã de ontem, talvez tenha dado aí um pequeno lucro, algum lucro, não sei se baixou o ingresso, tem que dar uma olhada para ver quanto custou. Mas houve essa mobilização em 2009, acho que eles estão tentando fazer a mesma coisa. Mas tá bem difícil, né? Tá bem difícil. E o Mano é um técnico de um perfil bem diferente do Diniz, ele vai ter que fazer certamente mais e mais intervenções ali no time, como o Cuca fez em 2009. Senão não vai andar não. A situação é bem delicada no Fluminense. Ô Danilo, você está aqui de camarote, mas eu quero dar o seu palpite. Por quê? Se o Abel invade o campo 2 metros e é expulso, a gente estaria aqui, todo mundo com lança-chamas na mão, falando que ele é isso, que ele é aquilo, e blá, 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 que é desrespeitoso. O Zubeldia tá tudo bem. É que assim, eu acho que a diferença entre eles ainda, como diz o Arnaldo, é porque o Abel é bélico. O Zubeldia, ele foi expulso numa situação constrangedora e para mim não diminui o problema dele. Ele invadiu o campo, é um negócio absurdo. Ele já foi bélico, o auxiliar dele já foi bélico. Nesta ocasião contra o Atlético Paranaense, na hora que ele foi expulso porque ele invadiu o campo 2 metros, que é um negócio vergonhoso. Mas não é uma coisa que você olha e fala, olha o cara xingando, chutando. Eu acho que essa ainda é a diferença. Isso significa que o Zubeldia não merece ser chamado pela diretoria? Não, para mim merece ser chamado pela diretoria, merece ouvir, porque ele estava voltando de suspensão. A expectativa que a gente tinha, eu lembro quando o Zubeldia foi contratado, até o Mauro falou do passado dele, era de que o cara era muito expulso e que brigava toda hora, e ele briga bastante com a arbitragem, mas as expulsões dele foram de reclamações, foram um pouco menos incisivas, pelo menos é o que a câmera tem mostrado pra gente, né? Mas ele ele briga, ele xinga. É que nessa do Atlético Paranaense especificamente, ele foi ali expulso porque ele estava um pouquinho mais para cima da linha. Um lance antes, um pouquinho antes, ele estava brigando com o Pablo pela posse de bola. Isso, se o Abel faz, uma vez o Abel olhou cara a cara com o Caleri, parece que o mundo ia cair. O Zubeldia estava dando jogo de corpo no Pablo para pegar a bola. Isso para mim foi ridículo do ridículo, um negócio absurdo. Eu não sei se a gente pode colocar o Abel e o Zubeldia na mesma prateleira, até porque o Abel já tem quase 4 anos de Brasil e já foi expulso das mais variadas formas possíveis. O fato é que ele ganhou um belo de um concorrente, que é o Zubeldia, e perdeu um outro belo de um concorrente, que era o Tonhão da Fiel, que também era amarelo sim, jogo sim, jogo também. Era todo dia xingando alguém, tomando amarelo, tomando vermelho, e agora ele foi demitido. Agora, o Zubeldia é expulso toda hora. É inacreditável que ele estava voltando, cumprindo uma suspensão, e foi expulso de novo, e aí saiu de lá fingindo que nada foi, e logo depois o auxiliar dele é expulso também. Só porque ele xinga menos, dá pra gente passar pano aqui? Acho que não. Acho que o Zubeldia merece bastante crítica. O que a gente pode falar, o Abel é um pouquinho mais mal educado ali, o Zubeldia é um pouco mais engraçado aqui, mas para mim é irresponsável do mesmo jeito os dois, porque os dois deixam de fazer o seu trabalho do jeito que eles têm que fazer quando eles estão suspensos.